Bom, então vamos lá para a segunda parte, que são os primeiros conceitos que eu separei para vocês. Ok, quando a gente vê que essa é uma questão fácil, eu tô querendo dizer o seguinte, que ela trata de dois temas muito simples, que são trabalhados inclusive no sexto ano do ensino fundamental. São tipos de rochas e clima, que envolve principalmente a interpretação e análise de um climograma. Tenho certeza que a maioria de vocês aprenderam os três tipos de rochas que existem no planeta Terra, os três tipos mais básicos. Ou elas são sedimentares, ou elas são magmáticas, ou elas são metamórficas, não é? Aqui a questão nós vamos falar das sedimentares. Então envolve tipos de rocha. Olha que conceito fácil de geografia, é abordado até nas aulas de ciências do fundamental. Temos aqui climograma. Climograma é aquele gráfico que mostra o comportamento da temperatura e da chuva em cada mês do ano. E aí a gente observa como esse clima se comporta durante um ano, as características de cada clima. Então, interpretação de climograma, pessoal, é muito importante. Você tem que bater o olho no climograma e já saber identificar aquele clima que é. Ai, Rafa, é muito difícil. Não é, eu vou deixar facinho para vocês na aula de hoje. Fica aí comigo. Mas vamos lá aos primeiros conceitos que eu trouxe nessa segunda parte aí do nosso vídeo. Estações do ano relacionadas aos hemisférios. O que isso quer dizer? Trouxe aqui um globo terrestre. Esse é o primeiro conceito básico de clima e de geografia. É você lembrar que as estações do ano, entre o verão e o inverno, a primavera e o outono, elas são opostas de acordo com a linha do Equador, de acordo com os hemisférios. Então nós temos a linha do Equador, que é essa linha preta que eu reforcei aqui. Para cá é o hemisfério norte, em direção ao polo norte. E para cá é o hemisfério sul, tudo que vai em direção ao polo sul. Tudo bem? Não é para cima e para baixo, viu, gente? Errado falar para cima e para baixo. Tem nada de para cima, tem em direção ao Polo Norte, porque a gente não tá andando para cima, assim, ó, andando para o espaço. A gente está caminhando em direção ao Polo Norte, é uma direção, ok? Então, só um lembrete aí, conceitual. Mas vamos lá. Se aqui no hemisfério sul, vou pegar o Brasil para vocês verem, aqui nós temos então a América do Sul, né? América do Norte. Se aqui no hemisfério sul, no Brasil, está verão, lá nos Estados Unidos está inverno. Troca. Quando aqui está verão, quando nos Estados Unidos está verão, aqui no sul está inverno. Então, troca sempre. E quando que você tem que ter em mente, interpretando um climograma, é a época do ano. Que época do ano que no Brasil é verão? Então, é a época do fim e do início do ano. Então, começa agora em dezembro, né, dia 21 de dezembro, começa aí o verão, vai dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses aí grandes, um pouquinho de março, de verão. Quando aqui é verão, em janeirão, lá nos Estados Unidos é pleno inverno, troca. E o contrário também é verdadeiro. Lá em junho, julho, lá nos Estados Unidos, é verão para eles, enquanto pra gente, junho, julho é o quê? Inverno. Então, esse parece um conceito bem bobinho, gente, mas não é. Tá aí na FUVEST, era a primeira coisa que tinha que vir na sua mente, quase que inconscientemente, beleza? Então, a gente tem que lembrar isso. Por quê? Vamos agora contextualizar com o dado da questão. Estamos falando de Tailândia, que é esse país cor-de-rosinha aqui, mais pink. Deixa eu pôr bem perto aqui para vocês verem aqui. Então, bem onde está a ponta do meu dedo, esse paizinho aqui, pink, é a Tailândia. O que você observa da Tailândia? Ela está no hemisfério norte. Se ela está no hemisfério norte, quais são os meses de verão lá? É dezembro, é janeiro, igual aqui no sul? Não, meses de verão será em junho, julho, agosto. Tá? Então, junho, julho, agosto, eles estão no verão. Tudo bem? E a primeira coisa que você tem que ter em mente. Show de bola. Dito tudo isso, vou guardar aqui meu globo. Pronto. E agora nós vamos para o conceito de um climograma. Um climograma, pessoal, é muito simples de você entender. Eu vou fazer um esqueminha bem simples aqui, certo? Mas é só para você entender o conceito e como se interpreta um climograma. Então, ele tem basicamente uma base e duas réguas, vamos dizer assim. De um lado,
ela mostra os milímetros de chuva. De outro lado, ela mostra os graus Celsius. Às vezes vem trocado, não tem problema nenhum, não interfere em nada. Aqui embaixo vai ter janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fiz meio torto aqui, tá? Não esquece aqui, ok? não tem problema, é só um esquema. O que isso vai dizer? Essa régua aqui vai ser graduada em graus Celsius, então começa aqui no 0 e sei lá, vai 5, 10, 15, 20, 25. 30 e assim por diante graus Celsius de temperatura. E desse outro lado também começa no 0 e aí vai 50 milímetros, 100 milímetros. 150, 200, 250, 300. E aí começa as colunas. As colunas, pessoal, as colunas, você nunca pode esquecer, são iguais às chuvas. E a linha é igual à temperatura, certo? Por quê? Supondo que em janeiro vem uma coluna aqui, certo? Em fevereiro aqui também. Março. Caiu um pouquinho, abril, maio, subiu um pouquinho, junho, já tá mais alto, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, aí dezembro já cai mais. O que significa essas colunas aqui? São o quanto choveu em cada mês. Então, por exemplo, ó, se eu ver que aqui em janeiro, que é o J, tá essa coluna batendo aqui, eu não vou olhar nessa reta, porque essa reta é de graus Celsius. Não quer dizer que choveu 5, esse 5 é graus Celsius. Eu vou correr ela aqui no meu climograma e vou ver que choveu em janeiro mais ou menos 100 milímetros de chuva. Entendido, gente? E quantos graus? Aí eu vou ver a temperatura, por exemplo, ela pode estar assim. E essa vai ser a linha de temperatura. Eu tô fazendo mais ou menos da Tailândia, explicando, a gente já vai ver o gráfico real da questão, mas é só para você entender o que é um climograma. Então, a temperatura, você vai olhar aqui aonde bateu em janeiro, e aí sim você segue nessa tabela. Ah, fez uma média entre 15 e 20 graus, sei lá, uns 19 graus, certo? Então, é assim que você interpreta um climograma. Você vê individual, mês a mês, o quanto choveu, segue na reguinha, bate aqui na coluna de milímetros e a linha você vem em cima do mês, dá uma marcação e segue, bate na coluna de graus Celsius. E assim você interpreta os dois principais elementos de um clima, que é pluviosidade, precipitação ou simplesmente chuva e temperatura em graus Celsius no nosso país. Tem pressão atmosférica, tem vento, tem vários elementos do clima, mas os dois principais é se choveu, se tá frio, se tá calor. Tá bom, gente? Mais ou menos isso. Então aqui a interpretação básica de um climograma que eu queria relembrar com vocês. Agora nós vamos analisar o climograma da questão, que era um climograma muito simples. Você bate o olho e você já interpreta se é muito chuvoso, se trata de um clima seco, se trata de um clima com temperaturas muito baixas ou temperaturas muito altas ao longo do ano. E aí você linka que tipo de clima tem esse comportamento. Se é muito chuvoso e muito quente, você vai já tirar clima polar, clima semiárido, né? Você já vai tirando alguns climas da sua lista. Se ele é muito chuvoso e muito quente, provavelmente está entre os climas equatoriais e tropicais. Entendeu o espírito da coisa, gente? Então é mais ou menos assim. Era isso que eu queria relembrar com vocês nessa primeira parte. Vamos analisar agora, deixa eu pegar aqui, o climograma da questão. Eu vou colocar ele aqui na tela para vocês. Aqui no climograma, então, voltando a olhar para ele, você tinha que focar no mês de junho, porque junho era o início do enunciado. Em junho, choveu 188,6 milímetros, ou seja, choveu bastante. Está entre os meses de verão lá na Tailândia e verões, como você pode ver, bastante chuvosos. Então, era essa parte do gráfico que você deveria atentar, a informação de junho do enunciado e olhar apenas a coluna de junho desse gráfico,
que é um climograma, mas apenas de pluviosidade e não de temperatura, ok? E com isso nós terminamos então a segunda parte aqui do nosso vídeo, com essa questão 25 da FUVEST. E nessa segunda parte eu quis trabalhar com vocês a questão conceitual de um climograma, como você deve interpretar um climograma, e também a questão da sazonalidade, de acordo com cada hemisfério. Então, o hemisfério norte, quando é verão lá, no hemisfério sul é inverno. Então, é isso, gente. Agora vamos para a terceira parte do vídeo, onde eu vou trabalhar com vocês também alguns outros conceitos importantes que a questão trouxe. Vamos lá.